Então tá, irmãos, vai ser o seguinte. Nós vamos falar sobre as 6 edificações do santuário do Senhor. Eu acho que dentre elas 5 são templos literais e uma delas somos nós. Aliás, nós somos o santuário do Senhor, literal, mas espiritual, né? É o corpo humano. É algo que o Senhor fez com as suas próprias mãos e não foi com a ajuda da mão dos homens. Foi o próprio Pai e o próprio Filho, com o poder do Espírito, que fez o homem. E ali estava sendo formado o santuário de Deus. Mas antes disso, Deus quis deixar ali exemplos para a gente, literais, trabalhou com uma história muito dinâmica, falou coisas grandiosas pelos profetas, falava de restauração, de reedificação, de trazer Jerusalém de volta, de fazer do homem o seu santuário. Eram coisas tão profundas que algumas delas só foram manifestadas no Novo Testamento por intermédio dos apóstolos, que eles precisavam também de todo o plano de Deus, de todos os profetas para fazer a soma de tudo. Tá bom? Então, é o seguinte, antes de começar a live, antes de eu fazer uma introdução para os irmãos, eu vou passar a palavra para o irmão Márcio aí, ele vai falar alguma coisinha, vai orar para a gente, iniciar a live, depois ele passa para mim de novo para eu dar uma introdução, nós vamos recapitular a história em alguns pontos, e aí a gente entra na edificação dos fundamentos da casa do Senhor. Tá bom? Pode falar, irmão. Muito bem. E hoje a gente está com uma proposta aqui de falar das edificações, né? E toda edificação precisa de um fundamento. Ou seja, a gente vai falar muito de fundamentos, né? E, a propósito, né, a Bíblia toda está falando de fundamentos, né? Você vai ver que lá na conversa de Deus com Jó, Deus faz uma pergunta para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos, né, da terra, né? Então, até a própria terra tem fundamentos, né? Agora, você imagina as edificações, né? Quando você está andando na rua, você olha para um prédio, você pode ter certeza que ele tem um fundamento. E aquele fundamento fica debaixo da terra, né? E todas as edificações precisam de um fundamento, precisam de uma base. Então, a gente vai tratar muito disso aqui hoje, tá? Tanto na parte literal, quanto na parte espiritual. Então, tá aí, Amém. Irmão Luiz. Agora é contigo. Tá certo. Então, irmãos, é o seguinte, vamos começar aqui. Eu quero fazer a recapitulação da história do povo de Israel. Por que é importante recapitular? Eu aprendi isso com a própria instrução de Deus. Deus ele vai sempre recapitular a história para acrescentar revelações. No momento em que ele está recapitulando a história, ele exorta o povo, repreende os pecados, fala dos castigos, fala da glória futura e ele vai nesse ciclo. Mas ele faz a recapitulação. No profeta Ezequiel isso é muito frequente. No profeta Zacarias tem um capítulo especial e profundo, que aliás é um vídeo que eu estou devendo também. No capítulo 11 Deus faz essa recapitulação. No profeta Isaías, isso é característica do Senhor, principalmente nos profetas maiores. E tem um exemplo bom lá no Apocalipse. O Apocalipse capítulo 10 é onde o Senhor vai recapitular a história com figuras. Então, tem todos aqueles detalhes no capítulo 10. Aquele anjo que tem o rosto como o sol, ele está envolto de uma nuvem, os seus pés é como coluna de fogo, tem um arco celeste, e ali o Senhor vai trazendo a história. Ali está falando de Noé, está falando de Moisés, tem o rugido de leão, tem textos ali que pegam uns pontos chaves de cada profeta para o Senhor falar eventos importantíssimos sobre a última trombeta. E no Apocalipse 12, aí o Senhor vai fazer uma recapitulação maior. Aí ele vai pegar desde Gênesis, vai passar por 6 milênios para chegar no Apocalipse. Então é uma característica do Senhor. Aí a história fica fresquinha na nossa mente. A história do povo de Israel, Deus escolheu 12 tribos para formar a sua história. Tem as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, que são promessas-chave, mas quando Deus forma as 12 tribos, aí ele começa a falar uma história mais contextualizada, de coisas que vão acontecer no futuro. Então tem o tabernáculo de Moisés. Esse é o primeiro tabernáculo que Deus manda Moisés e os filhos de Israel edificarem, no nome dele. E Deus já começa, logo por intermédio de Moisés, a falar para Moisés assim. Eu acho que tem pelo menos 2 ou 3 vezes no livro da lei, aonde o Senhor fala para Moisés, Moisés, faça conforme o modelo que foi te mostrado no monte.
Então foi mostrado um modelo para Moisés. E Moisés fez um modelo, mas conforme Deus mostrou. Porque Moisés não fez exatamente o modelo que ele viu no céu, porque também ele não viu tudo. O Senhor vai revelando cada vez mais, é de glória em glória, a revelação é progressiva. Moisés foi, junto com os filhos de Israel, e fez um tabernáculo para o Senhor. Só que, e Deus falou muitas coisas ali a respeito da edificação da igreja. Muitas. Tanto é que o escritor de Hebreus praticamente construiu a sua carta em cima do tabernáculo. O escritor de Hebreus não usou o templo de Salomão, ele não usou o templo de Ezequiel, ele usou o tabernáculo de Moisés, porque tinha um propósito para aquela época também. Porque tinha que ser Moisés. Porque tem muitas repreensões dentro daquela carta para os hebreus, para os judeus que estavam retornando para a antiga aliança por falta de conhecimento. Mas eram pessoas que tinham crido em Jesus. O miolo da carta, o estudo da carta fala isso, é uma repreensão para o povo, para mostrar que Jesus era o verdadeiro sumo sacerdote. Em Hebreus 8, ele fala do verdadeiro santuário que foi edificado pelas mãos do Senhor e não pelas dos homens. Verdadeiro porque o verdadeiro estava no céu, falava a nosso respeito, e aquele de Moisés não é que era falso, era sombra. Então Deus ele vai usar Moisés, os filhos de Israel e Josué para falar uma parte do plano do Senhor. Depois o Senhor ele vai usar Salomão. Salomão ele vai edificar uma casa para o Senhor, lá em Jerusalém. Tem uma história para ser contada aí, porque existe um motivo para que o Senhor dê um modelo de uma planta, de uma casa para Davi, dá para Salomão edificar. Até nisso Deus pensou. E aí temos o tabernáculo de Moisés, temos o templo de Salomão. E aí quando você compara um com o outro, você vai ver que Deus aumenta a revelação, aumenta a glória. Tanto é que o tabernáculo de Moisés, ele serve para falar da edificação aqui, agora, do nosso corpo. O templo de Salomão, ele é usado muito mais para falar do milênio. E eu explico o porquê. Mas serve para falar da nossa edificação também. Porque quando Pedro fala que nós somos pedras vivas, ele tirou do templo de Salomão. Porque, aliás, nós vamos ser a realidade do templo no milênio. Entendeu? Então aumenta a glória, aumenta a revelação. E aí você tem que comparar uma coisa com a outra. Depois, Deus vai usar a reedificação do templo. A história vai prosseguir de um templo para outro templo, aonde o templo seria reconstruído. Tem uma história aí, uma história linda para meditar. E na reedificação, o Senhor aproveita para falar coisas a nosso respeito, não tanto do milênio, respeito do corpo humano. Entendeu? Deus faz esse plano. Então nós temos o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a reedificação do templo de Salomão, que foi por quatro homens, né? Já eu cito o nome deles. E aí depois nós temos já foram 3 santuários, né? O tabernáculo, o templo de Salomão, a reedificação com Esdras e Neemias. Depois nós temos a própria igreja, porque aí vai vir o tempo da igreja ser edificada. E depois da igreja, depois que a igreja foi edificada, que o santuário de Deus estiver terminado, é necessário ter um templo nessa terra, literal. Pelo estudo das profecias e a comparação com Apocalipse, linha do tempo e todas aquelas coisas que vocês sabem, tem que ter lugar para o templo de Ezequiel, um templo literal. Tem reflexos paralelos com a edificação da igreja, tem paralelos tremendos com a Nova Jerusalém, mas não é um templo muito usado para falar da edificação. Tanto é que Paulo, o escritor de Hebreus, Pedro, eles não usaram nada do templo de Ezequiel. Não porque ele não vai existir, ou ele é a própria Nova Jerusalém, não é. Eles não usaram porque era um contexto diferente para a época. Esse templo é mais para a gente usar. Deu para entender? E depois nós temos a própria Nova Jerusalém. Então, se você colocar em lista, ficam 6 edificações. Dentre elas, uma é a igreja. Então, vamos contar. Primeiro, tabernáculo de Moisés. Segundo, templo de Salomão. Terceiro, a reedificação do templo. Quarto, a própria igreja, nosso tempo agora. Quinto, o santuário, o templo de Ezequiel. Sexto, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está em 6º lugar, mas ela foi o primeiro
templo a ser edificado. E ela foi o templo que Deus edificou literalmente com as suas próprias mãos, pensando na sua esposa, pensando no homem. Deu para pegar isso daí? Agora, olha só essa parte aqui. É importante a gente recapitular a história do povo de Israel, porque quando você faz uma recapitulação da história, você está seguindo as instruções do Senhor. Você está deixando mais fresquinho na memória, a mente está preparando o caminho para acrescentar revelações, porque Deus faz a recapitulação da sua história, porque é importante o povo recapitular a história, né? Não perder as coisas que Deus fez no passado. Aliás, foi trabalho que Deus fez com os homens, né? Foi trabalho do Senhor, com o Espírito dele no povo. E aí o Senhor prepara o caminho para acrescentar revelações, mas sempre primeiro tem uma recapitulação da história. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Tá pegando? Tá dando para entender? Diz assim, ó. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isso é novo. Não. Já nos séculos que foram antes de nós. Aqui a versão está meio estranha, né? Mas está falando que já aconteceu. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre as que hão de vir depois delas. O verso 11 é um pouquinho mais difícil de entender, mas o básico aqui é que o próprio Salomão, ele está falando que as coisas passadas, elas voltam a acontecer. Não tem nada novo debaixo do sol. Só que a gente sabe que tem novos céus e nova terra, né? Não vai ter novos céus e nova terra? Então isso é novo. Deus fala que vai fazer tudo novo. Em Apocalipse ele fala, eis que faço tudo novo. Acontece que você tem que somar isso que Salomão falou. Aliás, é Salomão que edificou o templo, né? Ele é um homem inteligentíssimo, sábio, cheio do Espírito do Senhor. Ele falou algo também semelhante no capítulo 3, verso 14. Diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Tudo isso daqui tem a ver com o templo, com o santuário, com novos céus e nova terra. Lembra em Gênesis, quando está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra? Irmãos, se vocês desbloquearem uma revelação que tem ali, vocês vão entender que aquela frase nos remete diretamente para o novo céus e nova terra. Sabia? Novo céus e nova terra de Apocalipse é o que há de ser, né? Está no futuro. Só que o que há de ser já foi, porque no princípio Deus criou céus e terra, e ele criou tudo novo. Compreendeu mais ou menos como não é contradição de Salomão? Ele está falando com muita profundidade, é o Espírito de Cristo falando isso. Em 1 Coríntios 10, Paulo também fala que as coisas que foram escritas em figuras, para que a gente possa aprender do Senhor, certo? Então, vamos fazer algumas comparações. Deus ele vai fazer um tabernáculo na terra. Aliás, a própria terra é um tabernáculo. Quando você lê o livro de Enoque, você vai ver que no livro de Enoque, Deus revela para Enoque que a terra ela tem 3 portas no norte, 3 portas no sul, 3 portas no ocidente, 3 portas no oriente. É o modelo da Nova Jerusalém. Deus não está falando para Enoque da Nova Jerusalém, ele está falando de portões do céu. Olha só, a própria terra é um tabernáculo. E na terra Deus pediu um tabernáculo. E aí Moisés fez junto com os filhos de Israel. Só que é um tabernáculo móvel. E esse tabernáculo ele era guiado pela nuvem. A nuvem representava a glória de Deus. E aonde a nuvem ia, os filhos de Israel tinham que seguir. Quando chega lá na frente, Deus ele vai pedir o templo de Salomão, né? Ele vai dar a planta para Davi. Aí o templo ele é edificado numa cidade que Deus escolhe. Ele escolhe e voltará a escolher, que é Jerusalém. Agora o templo não é mais móvel. E a beleza dele aumenta muito, grandissimamente. E tem outras coisas aqui. Por exemplo, no templo de Salomão tem uma só arca, porque representa o trono do Senhor, mas tem 10 menorá, 10 mesas,
dos pães da proposição. Deus aumentou aumentou o tamanho, aumentou a glória, aumentou a revelação e aumentou algumas coisas dentro do templo. O templo de Salomão, ele já começa a ficar um pouco mais parecido com a realidade, porque o Santo dos Santos, ele é quadrado. Ele tem 20 côvados de altura, de largura, de comprimento. Então ele é quadrado, igual a Nova Jerusalém, só que é 20 côvados, de madeira revestida de ouro. Está falando do corpo humano. Mas agora já está mais parecido com a Nova Jerusalém, não é? Porque tem algo quadriangular pela primeira vez. E no tempo de Salomão, aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. A Jerusalém passa a ser rainha de toda a terra. Deus falou no livro da lei que queria que o povo de Israel fosse um modelo para todas as nações, tanto na comida, como na bebida, como nas leis, na vestimenta. E todas as nações da terra iriam olhar para Israel e iria falar: nenhum povo da terra tem um Deus tão próximo e tão sábio como esse Deus, tão achegado ao seu povo. Isso que eu estou falando está escrito no livro da lei. Isso só vai se cumprir plenamente no milênio, mas Deus deixou uma grande mensagem, uma grande parábola no tempo de Salomão, porque Jerusalém de fato dominou sobre todas as nações da terra. Olha, Jerusalém ela foi chamada de cidade fiel, cidade santa, rainha, coroa de todas as terras e perfeição de formosura. Depois eu leio os textos aqui, se sobrar tempo. Todos esses nomes ela levou, porque realmente ela foi cidade fiel, santa, exemplo para todas as nações. Todas as nações, cada um saía do seu lugar e iria lá em Jerusalém. Eles iam lá em Jerusalém ouvir a sabedoria do rei Salomão, que era a sabedoria de Cristo. E eles ficavam admirados. Tanto é que Tiro e Sidom, que fazem, eles remontam à Grande Babilônia, Tiro e Sidom ficavam morrendo de inveja. E quando Jerusalém caiu, Tiro e Sidom se alegrou. A rainha de Sabá não acreditava quando ouvia da sabedoria de Salomão. Então ela foi lá, está escrito lá em Reis, que ela foi lá, levou presentes para Salomão e disse que ela olhava os servos, a comida, todas as leis, e ela disse, olha, ela falou para Salomão, quando me falaram, eu não acreditei, mas agora vendo tudo isso, não me falaram nem metade. Olha só, hein, que coisa tremenda. Então, foi uma grande parábola. Aí, irmãos, Deus vai usar Moisés e Josué para falar uma parte do plano de Cristo, das obras do Senhor, mas ainda estaria incompleto. Mas ele já deixa uma mensagem através de Moisés e Josué. Qual foi a mensagem? Moisés, ele foi mediador, ele foi que edificou o tabernáculo junto com os filhos de Israel, né? Ele foi mediador da antiga aliança, Cristo seria mediador da nova. E Moisés, está escrito lá em Hebreus 9, depois vocês podem ler, Moisés, ele aspergiu sangue sobre todo o povo, sobre o tabernáculo, sobre os utensílios, sobre o livro da lei. E aí houve o selamento da antiga aliança, por aspersão de sangue de animais. Então ele fez essa mediação, foi mediador da aliança. Isso era uma parte da figura de Cristo. Cristo na cruz, ele aspergiu sangue sobre todo o seu corpo. O sangue do seu próprio corpo aspergido no seu corpo. Mediador de uma nova aliança. Só que Moisés não introduziu o povo na terra de Canaã. Deus pegou... Moisés, na verdade, né, pegou o nome de Oséias e mudou para Yehoshua, que era o próprio nome do Filho de Deus, para criar essa figura. Então, Moisés, inspirado por Deus, mudou o nome de Josué, de Oséias, aliás, até o nome daquele profeta, né? Para Josué, e introduziu Josué agora lutando junto com as 12 tribos, derrubou muitas nações, conquistou a terra que Deus escolheu, Canaã, lutou sim contra a carne, contra sangue, colocou o povo na terra, repartiu a terra para as tribos e quase que Jerusalém passou a reinar sobre todos. Quase. Deus não quis fazer isso ainda, porque Deus queria que sobrasse ali algumas nações para pôr os filhos de Israel à prova. Porque Deus tinha um propósito de fazer isso lá na frente. Então Moisés e Josué, os dois juntos, formam uma figura do que Cristo faria lá na cruz. Aspergia sangue sobre o seu corpo, e agora Cristo, o nosso verdadeiro Yehoshua, lutando com as 12 tribos de Israel espirituais, luta para derrubar as nações, para nos introduzir na terra.
Tá vendo como tem uma figura aí? Mas ainda está incompleto. Lá na frente, através de Davi e Salomão, Deus vai criar uma outra figura. Davi, ele foi um homem que Deus falou: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi é da tribo de Judá, só que ele vai fazer algumas coisas pertencentes a sacerdócio de Levi. Não seria contradição, porque Deus já deixou esse testemunho, deixaria esse testemunho pra gente. Davi, ele unificou as duas casas de Israel. A gente não sabe o porquê, mas no tempo de Saul, houve uma briga nas tribos e elas se separaram. Não está escrito isso do jeito que eu falei, mas você vai ver que a casa de Judá estava separada da casa de Israel no tempo de Davi. E quando você lê Samuel, você vai ver que Davi unificou as 12 tribos em um só homem. Isso é tremendo, né? Davi reinou sobre as 12 tribos, mas ele teve que edificar. Ele teve que unir. Isso era uma figura de Cristo no futuro. Só que Davi não pôde edificar a casa para o Senhor. Davi usou roupa de sumo sacerdote, vocês sabem, né? Davi fez uma própria tenda, colocou a Arca da Aliança dentro da sua própria tenda. Davi recebeu a planta da casa de Deus e leis incríveis que foram passadas para Salomão. Aí Deus usa Salomão, o filho de Davi, que também apontaria para Cristo. A expressão filho de Davi no Novo Testamento fala de Jesus. Aí Deus usaria Salomão, filho de Davi, para falar outra parte do plano. Então Salomão edificaria o templo no lugar que Deus escolheu. Qual foi o lugar que Deus escolheu? Jerusalém. Quem conquistou Jerusalém? Davi, ele conquistou Hebrom, que fica... Judá fica no sul. Hebrom fica no sul. Hebrom era uma terra de Calebe. Josué deu para Calebe, mas depois os inimigos foram e tomaram. Davi conquistou Jerusalém e Deus falou: eu escolho Jerusalém. Aqui vai ser edificado o meu templo. Salomão edificou no Monte Moriá, que fica em Jerusalém, no mesmo lugar onde Isaac foi sacrificado e Jesus morreria no futuro. E aí a gente tem outra figura perfeita, né? Davi, ele une as duas casas, as 12 tribos, faz dela um reino de sacerdote. Por um tempo Deus deixa essa figura, né? Depois Deus dá ordem para Davi voltar às questões do sacerdócio levítico, porque a lei tinha que continuar como aio, né, para apontar para Cristo, mas Deus deixou uma mensagem ali, Davi. E Salomão vai e edifica o templo. Ou seja, Davi, uma figura de Cristo, e Salomão, também uma figura de Cristo, mas uma parte mais completa do plano, onde vai ter um templo edificado lá em Jerusalém, que eu disse que serve de figura para o milênio, né? E no tempo de Salomão, Jerusalém passou a ser rainha da terra, a perfeição da formosura, a coroa de todas as terras, a cidade fiel, a cidade santa, impecável. E ela foi exemplo para todas as nações, mas ainda não era o plano completo do Senhor, nem tinha vindo o filho ainda. Mas Deus já deixou uma mensagem ali, porque o que foi, vai ser no futuro. O que há de ser, já foi no passado. Lembra dos textos que eu li? Aqui a gente tem, mais ou menos, a história de Israel montada. Para quem conhece as duas casas, entendeu a mensagem que Deus deixou em Davi, quando ele unificou as tribos, porque por intermédio do pecado de Salomão, Deus quis separar as tribos, e aí tem toda aquela história, né, os profetas sendo levantados para as duas casas, para repreender as duas casas e para falar da volta, o retorno da casa de Israel, que haveria de ser rejeitada. Davi já tinha unido antes para mostrar o que Cristo faria no futuro, a união que Cristo faria através do seu corpo, para sempre. E aí a gente falou sobre a história do povo de Israel, né? Eu fiz aqui o que eu pude, eu não pude ficar olhando muito tempo para o papel, porque senão eu ia me perder na fala. Mas tem mais coisas aqui, em determinado ponto a gente vai acrescentando. Em cima dessa história, nós vamos ter a reedificação do templo, lá nas mãos do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Os nomes são todos proféticos aí, né? Sumo sacerdote Yehoshua, filho de Josadaque, Deus é justiça. Zorobabel, e a edificação do templo ia terminar com Esdras e Neemias, tudo tipologia de Cristo. E a partir daí vai entrar as questões dos fundamentos, que o irmão Márcio agora, vou passar para ele, já passei de 25 minutos falando, mas não consegui falar em menos tempo. Deu para entender, irmão Márcio? Então, ficou muito bom, tranquilo. Só ressaltar uma coisinha. Um nome que você esqueceu de falar, não sei se você tinha notado, a cidade do grande rei, que é Jerusalém, né? E também
na questão de escolher de novo Jerusalém, né, quando Deus vai usar Zacarias para falar do assunto, Deus repete algumas vezes: Deus escolherá de novo Jerusalém, ela será habitada no seu lugar mesma, né? Como a gente está falando de fundamentos e de escolher Jerusalém, então, como as edificações que o Luiz acabou de falar aqui, resumida, a gente vai entrar mais a fundo. Deus construiu, edificou a Nova Jerusalém antes da fundação do mundo. Então, a Nova Jerusalém nunca foi escolhida, ou não pode ser escolhida. Eu, como ser humano, o meu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, não tem como Deus, no futuro, me escolher de novo, entende? Para morar de novo. Porque, ou seja, quando é que ele saiu de mim? Quando é que ele morou em mim e quando é que ele vai morar de novo? Né? Então, essa aplicação de Deus escolher Jerusalém de novo está falando, sim, de uma cidade literal. Não tem como aplicar para igreja, corpo do ser humano, né? Porque Deus escolheu o homem desde a fundação do mundo, né? Não tem jeito dele escolher de novo o homem. Então, é só para frisar essa partinha aí. Neemias, capítulo 8, versículo 15 até o 17, eu vou ler. Depois eu vou pontuar algumas coisas aqui, aí o Luiz vai entrar com um assunto maravilhoso aí. Diz assim o versículo 15: que publicassem e que fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saiam para o monte e tragam ramos de oliveiras, ramo de jambuzeiro, ramo de murta, ramo de palmeiras e ramo de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito na lei. Verso 16. Saiu, pois, o povo e trouxe ramos, e fizeram para si cabanas, como um seu terraço nos seus palácios, no átrio da casa de Deus, na praça do Portão das Águas, e na praça principal, na praça de Efraim. Verso 17, que é o mais revelador, diz assim: toda aquela congregação que tinham voltado do cativeiro, fizeram cabanas, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Então vamos lá. Então o que Neemias está retratando aqui? Ele está falando da festa dos tabernáculos, né? Ele está mostrando alguns eventos que aconteceu na festa do tabernáculo. No início do capítulo 8, ele fala, olha, chegou o 7º mês, que cumpre trombeta, expiação e tabernáculos, chegou no 7º mês, todos os filhos de Israel se ajuntou na cidade como se fosse um só homem. E aí ele começa a trabalhar uma ideia, construir um pensamento. Ele começa a buscar texto, buscar a história de Israel lá no passado, vai falando, fala de festas, vem vindo para falar da festa do tabernáculo. E por último ele vai tratar da festa dos tabernáculos. Ele explica, melhor dizendo, ele chama Esdras lê o livro da lei para o povo, né? Interessante o ponto ali que ele lê o livro da lei, abre o livro da lei, explica a lei para o povo entende, se humilha, se arrepende, acontece uma santificação no meio do povo, e aí alguns dos cabeças vão procurar Esdras e Neemias, vamos estudar a festa dos tabernáculos, vamos estudar a lei, pode ser que a gente se esqueceu de alguma coisa. Aí eles vão estudar de novo o livro da lei e encontram escrito que Deus pediu para que os filhos de Israel habitassem em cabanas na festa dos tabernáculos. Aí entra no verso 15 que a gente leu, né? Aí Neemias fez passar pregão, tocou trombeta, avisou, falou, galera, o negócio é o seguinte, sobe para o monte, tragam madeira de oliveira, madeira de palmeira, madeira de murta, todo tipo de madeira de árvore frondosa, e façam cabanas e habitem nela. E a gente sabe que essas expressões falam da festa dos tabernáculos, né? Tabernáculos que é milênio, né? Mas está acontecendo uma edificação, tanto literal, na época deles, hoje, na nossa época literal, está acontecendo uma edificação, mas o detalhe é que nós não chegou no 7º mês, como começa o capítulo, né? Esse que é o detalhe, chegou, é no 7º mês que vai acontecer isso. No 7º mês precisa subir no monte, qual monte? No Monte Sião. Lá tem madeira, vai ter oliveira, que somos nós. Lá vai ter videira, que somos nós. Jambuzeiro, nós, que é oliveira brava, nós. Palmeira, também toca em nós, entende? Nós estaremos no Monte Sião para fazer cabanas. Nós não vamos precisar de cabana, de tabernáculo literal. Nós temos ali a adoração que vai ser feita, que é mais profunda, através do sacerdócio de Melquisedeque. Mas vai ter essa festa do tabernáculo sendo celebrada pelos israelitas, 12 tribos, na carne, que vai ser literal, vai acontecer isso. Só que Deus quer mostrar, através dessa festa, desse evento, né,
profundo, né? Que já vai estar no milênio. Quem, tanto nações restantes quanto 12 tribos, vai olhar para o Monte Sião, que é a igreja, vai enxergar essas madeiras, né? E vão falar, é daquela forma que Deus quer que a gente edifique, né? É aquele tipo de edificação, aquele tipo de cabana que a gente tem que construir, né? Ou seja, entra para um nível mais profundo de edificação. Profundo na maneira de explicar, mas ao mesmo tempo ela é literal para quem está edificando, né? Não sei se eu consegui me expressar. Mas então, quando toca essa parte de entrar para a festa dos tabernáculos e buscar madeiras, né, de todo tipo, falando aqui de homens, né, que a árvore fala de homens, você entra lá no profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar, né, ele repreende o povo primeiro, vários eventos, né, depois ele fala, vocês querem me agradar? Querem me servir? Sobe no monte. Qual monte? Monte Sião. E tragam madeira. Desta casa eu vou me agradar. Mas hoje eu não estou no Monte Sião, né? Eu posso falar espiritualizar aqui, eu vou espiritualizar a edificação, né? Até que o escritor de Hebreus, capítulo 12, fala, chegaste ao Monte Sião, chegaste à cidade do Deus vivo, mas Paulo também fala que eu já ressuscitei com Cristo, mas eu ainda não ressuscitei. Paulo fala várias coisas sobre a minha vida, mas que ainda não aconteceu, mas ele está olhando para o futuro, que vai ocorrer, mas ele escreve como se tivesse acontecido, é como se fosse uma pegadinha, né? Uma charada. Então, se a gente não se atentar para as frases e não entender a profecia a fundo, a gente começa a olhar assim e pensar que já se cumpriu, como muitos vão dizer, né? Já se cumpriu, já foi feito o tempo, já está pronto. Mas, na verdade, é as camadas de revelação e de entendimento que são aplicadas em cima do texto, né? Então, queridos, quem estava falando, o tabernáculo aponta para nós, que está no nosso futuro, o 7º mês ainda não veio, e os filhos de Israel ainda não estão em Jerusalém, entende? Nada disso aconteceu ainda. Mas quando isso acontecer, vai acontecer essas coisas que eles estão escrevendo, né? E eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto para acrescentar mais coisas dentro daquilo que eu falei. Neemias 8 eu li, e eu acho que agora o Luiz vai querer falar de Zacarias 8, se eu não me engano. Mas vou passar aqui para o Luiz. Luiz, continua aí, Luiz. Então, irmãos, vocês entenderam, eu entendi perfeitamente o que o irmão Márcio quis mostrar, porque tem pessoas que enxergam um plano da camada da revelação, mas não enxergam mais, porque elas mesmas se limitaram. Antes eu não enxergava certas coisas que eu enxergo hoje, mas eu passei a enxergar mais porque a gente não se limita, a gente quer prosseguir. O mistério das duas casas espirituais se unindo está bem resolvido, a gente explica muito bem, mas hoje a gente enxerga o mistério das 12 tribos literais no milênio. Bem resolvido. Mas para isso, para você chegar nessa resolução, você precisa atentar para as profecias de Ezequiel, principalmente de Ezequiel do 40 ao 48. Enquanto o irmão Márcio usava a reedificação do templo, que fala claramente a respeito do corpo de Cristo, ele já visualizava algo que ocorrerá no milênio também. E, aliás, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que ele está falando, hoje, para mim, é claro como a luz do meio-dia, como água da rocha. Mas há 6 meses atrás, iria aparentar contradição. Aí ele teria que me explicar perfeitamente para ampliar os horizontes, sabe? Para eu poder ver além daquilo que eu via. Então, não é contradição. A gente vai prosseguindo em conhecer. Eu separei aqui alguns textos. Dentre eles, o próprio texto de Neemias, que eu vou tentar dar uma recapitulada de leve, senão eu não vou conseguir falar. Mas olha que interessante. Irmão, tem um texto, você vai encontrar aí para mim, por favor, que está em Oséias 12. Deus fala que vai fazer o povo habitar em cabanas ainda. Enquanto eu falo aqui, você procura para mim o texto em Oséias 12, aí em um certo ponto aí eu vou pedir para você ler para a gente. Olha só, vamos ler rapidinho, bem rápido, Efésios 2. Olha que coisa linda. Em Efésios 2 é que Paulo vai falar da restauração da casa de Israel, né? Em Efésios 2 ele vai nos levar para Oséias 6, para Oséias 1, vai falar ambos os povos várias vezes, judeus e gentios. E se você ler só Efésios e não busca as referências, você não vai entender muito bem o que Paulo está falando a respeito dos gentios. Você não vai entender a origem dessa
dessa unificação de judeus e gentios por intermédio da cruz de Cristo. Mas se você vai buscar os textos que Paulo fala, aí você vai entender perfeitamente. Olha Efésios 2, a partir do 16. Presta atenção na leitura. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ambos, ele se referiu a judeus e gentios, que pelos profetas nós sabemos que são as duas casas de Israel. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Porque existia inimizade entre os samaritanos e os judeus. João não fala dessa inimizade. Os samaritanos é a casa de Israel. Porque tem dois tipos de gentios na palavra. Tem os gentios provenientes da casa de Israel, que são os samaritanos, e tem nós, os gentios. Tem isso daí. Verso 17. E vindo, Jesus vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Quem são os que estavam longe? Os gentios. Aqueles que lá no próprio livro de Zacarias, Deus fala. Em Zacarias 6, em Zacarias 10, em Isaías, os que estão longe iriam vir e edificar o templo. Se cumpre hoje. Na edificação espiritual do corpo de Cristo. Mas tem uma camada profética reveladora para dentro do milênio. Verso 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Quando você entra em Cristo, se você estava longe, ele te traz para perto. E os que estavam perto, ele traz para mais perto ainda. Ele quer pôr. Os judeus estavam perto, porque eles tinham a lei, eles eram guardiões da Torá, eles tinham expiação, tinham tudo. Estavam perto, mas não estavam em Cristo. Os gentios e os judeus vão ser postos em Cristo. E aqui diz que agora nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, como nós estávamos aí pelo mundo, sem Deus. Ele fala isso em Efésios 3. Sem Deus, sem fé, andando na dureza do seu coração. Em Efésios 4 ele fala isso. Então nós éramos estrangeiros para o povo de Deus, peregrinos. Agora nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Mas Pedro vai usar essas mesmas expressões para falar que agora, para o mundo, nós somos estrangeiros e peregrinos. Ou seja, nós somos estrangeiros para o mundo agora, peregrinos nessa terra, porque aqui não é nossa morada, mas antes era o contrário, entendeu? Isso é muito bonito, eu acho muito bonito. E aqui entra a parte da edificação, verso 20. Edificado sobre o fundamento singular dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus pelo Espírito. Ou seja, um santuário está sendo edificado agora. E essas expressões aqui, o fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo a pedra angular, ele tirou de Zacarias 8, aonde Deus manda as duas casas de Israel esforçarem as suas mãos para edificar o templo. Talvez a gente lê isso, mas tirou de Zacarias. E Zacarias, junto com Ageu, profetiza a reedificação do templo. Está vendo a aplicação agora para o templo do corpo de Cristo? Mas vocês vão entender que existe uma aplicação ainda para o milênio, porque a palavra do Senhor é mais do que a gente imagina. Agora olha só, no Efésios 2, tem um fundamento que é Cristo, tem os fundamentos, que são os apóstolos, vocês sabem que eles são fundamentos. Aliás, está lá na Nova Jerusalém, né? A cidade tem 12 fundamentos e nele escrito o nome dos apóstolos. E nós estamos sendo edificados neles, certo? Para formar um santuário. O modelo é a Nova Jerusalém. Então, tem um santuário aqui em Efésios 2 sendo edificado. Olha Efésios 3, que coisa linda. Vou dar uma corrida aqui porque eu gastei tempo demais no 2. Efésios 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha que coisa linda, a união das famílias. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Aqui já tem Jeremias 31, 31. A nova aliança que o Espírito Santo está fazendo.
colocando as leis no nosso coração. O Espírito no homem interior é o que Deus prometeu, por Jeremias. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tá vendo? Alicerces em amor, a fim de... Porque Paulo ora, se coloca de joelhos, pela causa, para quê? Aqui está escrito, a fim de poderes compreender com todos os santos, conta aí, ó, qual é a largura, o comprimento e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso é lindo, né? Ele está falando de uma cidade, falou de dimensões que nos lembra Jerusalém, aliás, ele foi até lá, as dimensões da cidade, você sabe que Deus usou números, né? 12 mil, 12 mil, 12 mil. Os apóstolos são 12, as portas, as tribos são 12, o muro tem 144 côvados. Como que a igreja não é Israel? E o verso 21, olha que coisa linda. Não, o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 20, que esse é o verso da beleza do texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que tinha na mente de Paulo para ele falar o verso 20? Você sabe que esse verso 20 aqui é usado para prosperidade, para um monte de baderna, mas as pessoas que usam esse texto para prosperidade jamais vão poder compreender isso que eu vou falar, a não ser que tenham um estudo aprofundado. O apóstolo Paulo aqui está falando de um templo, de reedificação, ele usou textos de Zacarias, então a gente sabe que tem tudo a ver com o profeta Daniel. Porque o profeta Deus falou ao profeta Daniel que a partir do momento que fosse dado o decreto para edificar Jerusalém, os muros de Jerusalém, a cidade, haveriam 70 semanas e elas seriam repartidas. E esse decreto foi dado por Ciro, Dario e Artaxerxes. Então tem a ver com o profeta Daniel. Irmãos, quando Jerusalém estava assolada, Daniel, quando estava para acabar os 70 anos de cativeiro, ele foi orar. E ele orava pelo templo, ele estava pedindo pelo santuário de Deus. E ele também orou pela casa de Israel. Está lá em Daniel 9. Pode ver que ele orou pela casa de Israel, que seria os gentios no futuro. E Deus falou, vou responder essa oração. E respondeu na hora. E Deus, na hora que foi responder, o profeta Daniel, ele falou das 70 semanas. Só que no que Deus respondia o profeta Daniel, Deus pensava na igreja. Daniel pensava em Jerusalém, literal, e num templo. Deus pensava na igreja. Deus foi poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que Daniel pedia e imaginava. Daniel não imaginava que aquilo que Deus estava falando, que ia tirar pecado, fim de transgressão, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ia recair sobre homens de povos, línguas e nações perdoados e formado o santuário de Deus. Daniel não sabia disso. Deus fez infinitamente mais. Tá vendo? Não é bonito isso? Isso serve de exemplo pra gente. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente está falando agora. Por isso que existe o 8º dia. Paulo falou que ouviu coisas inefáveis, que não pode falar para o homem. Mas nós vamos saber disso um dia, né? Aí, irmão, você está com o texto aí de Oséias 12? Estou. Pode ler. Vou pegar daí do 6, é o verso 9 que fala. Vou pegar do 6 só para contextualizar aqui. Converte a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e o teu Deus espera sempre. Ou seja, no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa, e ama a opressão. 8. Mas diz, contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, e em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Ou seja, Efraim está com o nariz erguido, né?
Aí Deus vai falar: mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias de festa. Até aqui ou você quer que prossiga? Até aí, até aí. Lembra que você estava falando da festa dos tabernáculos? Então, Sim. como no dia de festa. E Deus prometeu que vai fazer eles habitarem em tendas ainda. Aonde a gente fecha essa profecia? Aonde você fecharia essa profecia? Eu poderia dizer que essa profecia está falando do povo que vai habitar os 3 anos e meio finais, lá no deserto. Eles vão habitar em tendas, eles não vão construir casa. E de lá vai ter nações, presta atenção nisso que eu vou falar, que não vai dar para explicar tudo, mas vocês vão pegar. De lá do deserto, Deus vai chamar nações para povoarem o milênio. E dessas nações, presta atenção nisso, que eu vou explicar isso em um outro momento, talvez não nessa live. Talvez a gente continue até mesmo com o irmão Márcio. Dessas nações, Deus vai chamar pessoas para se cumprir Ezequiel 47. As tribos literais no milênio vão ser formadas de nações que vão restar. É um convite que Deus vai fazer para todas as nações. Hoje, voluntariamente, nós entramos para as tribos de Israel. Nós não sabemos de qual tribo nós somos, porque o plano é espiritual, mas Deus sabe. Isso vai se repetir no milênio com uma glória menor nas nações. Vão ter nações, vai ter o Egito por todo o milênio, vai ter a Síria, vão ter outros reinos, mas todos eles vão para Sião. Lembra de Isaías 4, Miqueias 4? Não, Isaías 2, Miqueias 4. As nações, poderosas nações, vão buscar o Senhor em Jerusalém. E eles vão dizer, vamos para Sião, porque de lá sairá a lei. Eles vão ter instruções e eles vão receber convites para preencherem as tribos literais de Israel. E eles vão ter que abandonar as suas casas. É um convite de Deus, é voluntário, não é obrigatório. É obrigatório todas as nações guardarem os mandamentos, não profetizarem falsa profecia em nome do Senhor, está em Zacarias 13, e darem graça ao Senhor, renderem glória a Ele. E todos os anos, para a festa dos tabernáculos, isso é obrigação, mas não é obrigação fazer parte das tribos, mas é voluntário. Quem quiser fazer, vai abandonar os seus limites, as suas nações, e vai fazer parte dos limites de Israel para preencherem as tribos literais. Isso é tremendo, irmãos. É o que eu li em Neemias 11, né, Luiz? Isso, se você pegar isso que eu estou falando, com o que você falou, com Ezequiel 47, com Êxodo, você tem esse plano maravilhoso do Senhor. Ou seja, vão ter as 12 tribos literais, assim como tinha no passado, vai acontecer novamente. Só que Deus recrutou reis e sacerdotes da ordem de Melquisedeque, as 12 tribos espirituais. Nós entraremos pelas portas da Nova Jerusalém e teremos acesso ao Pai. Jeremias falou assim, um trono de glória foi estabelecido antes da fundação do mundo, o qual é o lugar da nossa habitação. Jeremias já falava isso, pelo Espírito. Talvez ele não tinha completo entendimento do que falava, mas ele falou isso e vários outros profetas confirmam com textos assim, que a gente nem imagina que existe. Vocês compreenderam isso? Então esse texto de Oséias 12 começa a se cumprir como uma parábola, né, como um aviso de Deus. Muitas nações vão estar habitando em tendas no deserto, mas vai ter uma grande festa dos tabernáculos no milênio. Vai ter tendas literais, vão ter sacrifícios, vai ser uma comemorização maravilhosa. E agora vai entrar uma parte da revelação muito linda, mas aí vai ser necessário fazer o seguinte. O irmão Márcio vai explicar para vocês, faz de maneira resumida, irmão, para você poder gastar um pouquinho mais de tempo nos textos de Neemias. A festa, Deus mostrando já como iria acontecer a festa lá
da Páscoa no Egito, depois primícias em Canaã, trombetas, e aí a gente chega até a expiação. Quando chegar na expiação, eu vou ler Neemias 8 aqui, aí a gente fecha aquele pensamento, para vocês entenderem qual é a conexão desse ponto com o que eu estou falando aqui, com habitar em tendas, com uma grande festa dos tabernáculos. Nossa, é maravilhoso isso, irmãos. Tá bom, Pode, Luiz, eu vou ler pode aqui, contar ó. a história aí, irmão. Eu vou ler um versículo só. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Vai dizer assim, ó. Quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas nas mãos, e os levitas e os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então, qual que é a chave aqui, né? Esse versículo é revelador, assim como os outros que a gente vai começar a pontuar agora. Primeira coisa que começa no capítulo 3 de Esdras, chegou o 7º mês, eles estão no 7º mês. A edificação de Esdras e Neemias aponta para a edificação de Cristo com a igreja, entende? 7º mês ainda não chegou para mim, não chegou para nós, entende? O 7º mês é o Apocalipse, é as 3 últimas festas, trombetas, expiação e tabernáculos. As 3 festas vão se cumprir em 15 dias, literais, mas entendendo a profecia que são tempos determinados por Deus. Mas essas 3 festas ainda não começaram, só que Esdras está falando. Quando chegou o 7º mês, quando os edificadores lançaram os fundamentos, no plural, veja que não está falando de um fundamento, está falando de fundamentos, no plural, né? Os sacerdotes trocaram de roupa, olha só que interessante, e colocou-se trombeta nas mãos. Quando é que eu vou trocar de roupa? Quando é que vai ter trombetas nas minhas mãos? Hoje está tendo trombeta, claro, mas vai ter uma trombeta que ela vai ser literal, né? Ela vai causar dano na terra. A trombeta de hoje, que está sendo anunciada, é proclamar o evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor, etc, etc, etc. Mas vai chegar uma hora que essa festa das trombetas, ela vai ter um sentido literal e vai ter o ciclo pela última vez para dar o cumprimento literal na festa, né? Com Cristo e a igreja. Trombetas, né? Então, vamos recapitular aquilo que eu já falei, Luiz já falou, só para a gente introduzir o assunto dos fundamentos. Os profetas, tanto antes quanto depois de Neemias e Esdras, possuíam um fundamento, que é Cristo. Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Ele é a principal pedra, e a pedra foi colocada no início da edificação. Antes da guerra, antes da paralisação da obra, já tinha sido colocada uma pedra. Olha só que interessante. Só que aquela pedra é um fundamento, e é Cristo. Então, Cristo se torna fundamento dos profetas primeiro, depois, Cristo se torna fundamento dos profetas e dos apóstolos, Efésios 2, o Luiz leu, né? Em terceiro plano, Cristo se torna fundamento dos profetas, dos apóstolos e fundamento de nós. Ou seja, qual é o objetivo desse fundamento? Edificar a igreja. Cristo é o fundamento que não pode ser mudado. Eu não posso lançar outro fundamento, Paulo vai falar, né? Então, essa pedra é Cristo. Ele é o fundamento dos profetas, dos apóstolos e nosso. Só que o detalhe é que Esdras está falando que foram colocados os fundamentos. Não está falando de um fundamento. E detalhe, como aquela pedra que foi colocada em primeiro lugar, que é a principal pedra, nós somos pedras vivas, fazemos parte desse edifício. Entende? Então está sendo construído, né, um fundamento, uma base, um baldrame, entende? O baldrame de um prédio ou de uma casa é feito com muitas pedras. Não é só uma pedra que é feita, entende? Quando é colocado o baldrame, a base, o alicerce que fica debaixo da terra, aí eu posso edificar em cima dessa base. Entende? Agora, quando é que foi postos os fundamentos, que Esdras está falando? No 7º mês. Quando é que foi o 7º mês para Esdras e Neemias? Quando Deus levantou 2 testemunhas, Ageu e Zacarias. Então, as 2 testemunhas ainda não foram levantadas, literalmente, entende? Quando Deus levantar 2 testemunhas e começar o ministério profético delas, né? Vai ser nessa época que os fundamentos que Esdras escreveu vai se cumprir. Os fundamentos vão ser postos. Aí o pessoal vai trocar de roupa e vai ter trombetas nas mãos. O Apocalipse, tá certo? Aí vai ser colocado os fundamentos.
E os fundamentos, todos eles juntos, a gente pode olhar para a estátua de Nabucodonosor, bem lá no pé dela, onde o ferro está misturado com barro, e a gente vai olhar para o monte, né? Vou chamar de Monte Sião, né? Porque fala um monte, mas não sei qual que é. Vai sair uma montanha, que é uma montanha que na verdade é uma pedra. Essa pedra vai vir e vai bater no pé da estátua, vai derrubar a estátua. Vai cair o sistema do mundo, né? Vai derrubar a Babilônia. Então, esses fundamentos no plural é Cristo com a igreja derrubando o sistema, destronando os reis, né? Por isso que Esdras está dando uma ênfase. Quando chegou o 7º mês, quando foi lançado os fundamentos, foi trocado de roupa. Os profetas não trocaram de roupa ainda. Os apóstolos ainda não trocaram de roupa. Nós não trocamos de roupa ainda. Mas vai chegar uma hora que a gente vai trocar de roupa, né? Vamos ter trombeta nas mãos e nós vamos se tornar fundamentos, como Cristo é fundamento hoje. Olha que tremendo isso, né? Então, diante dessa palavra, diante dessa introdução sobre fundamentos, a gente tem que levar em consideração as festas, porque as festas é que vai mostrar o que é o fundamento, o que são os fundamentos, por que Deus está trabalhando dessa forma. Irmão, Ô, Luiz, sim. Antes de você falar das festas, quando você for continuar, vamos continuar pelas festas. Explica aí melhor, como você explicou para mim no áudio, para ficar mais clara ainda essa parte, para os irmãos não perderem, já que a gente está aqui nessa parte. Beleza. Nós não estamos negando que a igreja está sendo edificada hoje. Você vai lembrar do que nós conversamos lá, para ficar bem separado, né? São as camadas de revelações, para elas não se misturarem. O apóstolo Paulo disse que Cristo foi posto como fundamento. E que nós sabemos que os apóstolos são fundamentos. E que nós já estamos sendo edificados nesses fundamentos. Porque o apóstolo Paulo está pegando ali essa instrução do corpo glorificado para a igreja. Nós já estamos sendo edificados. Cristo já é o fundamento. Os apóstolos são fundamentos. Mas os apóstolos morreram e estão debaixo da terra. Vai debaixo da terra. Assim como um fundamento é posto. Eles deixaram alicerces para nós. Eles estão debaixo da terra. Cristo, ele já esteve debaixo da terra, mas está no céu. Essa é uma porção da revelação. A outra é essa que o irmão Márcio está falando. Os profetas também, eles são fundamentos, irmãos. Eles estão debaixo da terra. Mas eles não podem ser aperfeiçoados, receber a promessa, porque Deus visa coisa a nosso respeito. Ou, esse texto está em Hebreus 11, não está? Onde fala que Deus quer aperfeiçoar tanto eles como nós juntos. Então, isso, presta atenção. Acho que é 11, 10. Isso, é 11, eu acho que é... Ele está falando da fé, entendeu? Firme fundamento da fé, e aí tem essa revelação lá. Então, uma mensagem, se você parar para prestar atenção, ela não está contrariando a outra. É que são camadas de revelações. As duas testemunhas, elas vão ser fundamentos. Esse pensamento aí que tem que construir melhor. As duas testemunhas do Apocalipse, que é uma porção da casa de Judá e da casa de Israel, elas vão ser fundamentos para a edificação da casa do Senhor no milênio. Pode pegar essa parte aí. Vamos lá. Então, o que o Luiz está tentando passar, assim, na verdade, acho que até me esqueci, mas eu retomo. Quando Deus levanta duas testemunhas, Ageu e Zacarias, para profetizar e animar o povo para edificar, e o povo que Ageu e Zacarias profetizou não foi animado. Eles terminaram o templo, sim, fizeram o que tinha que ser feito, mas na parte espiritual não agradou a Deus, entende? Não agradou a Deus e não foi aquilo. Não atenderam a voz dos profetas. Nós estamos atendendo a voz dos profetas, entende? Embora está acontecendo uma edificação em nós, né? Só que o interessante, o que o Luiz está tentando passar aqui, para me lembrar, só pode ser colocado o fundamento quando as duas testemunhas de Apocalipse 11 estiverem exercendo o seu ministério. Antes das duas testemunhas se levantarem, não tem fundamentos, porque os fundamentos são postos com Ageu e Zacarias junto, entende? Ageu e Zacarias é figura de duas testemunhas, né? Na edificação que está acontecendo. Então, é preciso entender, né? A gente não está anulando o fundamento que é Cristo. Hoje a igreja, inclusive a igreja é coluna, baluarte, e a coluna fica em cima do baldrame, ela não fica debaixo, né? A coluna é colocada em cima do baldrame. Eu não coloco uma coluna debaixo da terra, debaixo do baldrame. Eu faço a fundação fica debaixo da terra. É o que Deus tem feito, né? Através dos santos. Todos os santos estão debaixo da terra. E Deus quer que todos eles ressuscitem, né?
quando Cristo voltar, juntos para se tornarem os fundamentos. E aí, para mim finalizar aqui essa parte, hoje, Cristo é o nosso fundamento, ele foi fundamento dos apóstolos e foi fundamento dos profetas, certo? Deus está fazendo essa edificação, edificou os profetas, edificou os apóstolos, está edificando nós, para que todos nós juntos, profetas, apóstolos e gentios e judeus, todos juntos, nos tornemos fundamentos para as nações, né? As pessoas têm uma ideia errada sobre a volta de Jesus, né? Quem espiritualiza tudo, principalmente. Quando Cristo voltar, finaliza, se cumpre toda a profecia. Mentira, errado. Quando Cristo voltar, aí que vai começar. Porque quando a igreja estiver no Monte Sião, Jerusalém restaurada, e as nações irem para lá para ensinar a palavra, qual livro você acha que Deus vai usar para falar de edificação? Qual profeta que Deus vai usar? Ele vai usar a palavra dele, porque a palavra vai permanecer para sempre. Vai passar céu, vai passar terra, mas a palavra vai continuar. E é exatamente essa mesma palavra que a gente está falando aqui hoje, certamente lá no milênio, lá no Monte Sião, a gente vai estar falando para as nações, e ensinando desta forma. Amém? Inclusive, irmão, lá em... você leu Neemias, né, capítulo 8, mas não destacou os pontos proféticos, né? Ainda não. Não fechou a conta ainda. Mas você acabou de falar aí, né? Você acabou de falar o resultado final de Neemias 8. Fala das festas e aí a gente chega em Neemias 8. Muito bem, então vamos, para a gente pontuar as festas, né? A gente vai dar uma passeada lá no Gênesis, né? Deixa eu arrumar minha câmera, porque eu quase derrubei ela. Lá no Gênesis, no Vamos Êxodo, programar, irmão, desculpa te interromper. Vamos programar para a gente terminar a live em 2 horas, tá? Falta meia hora. Fechou. Vou dar uma corridinha aqui. Então, o Êxodo mostra Israel recebendo Páscoa, Asmo e Primícia. 3 festas, né? A gente vai construir agora uma linha do tempo no Antigo Testamento e depois a gente vai fazer uma linha do tempo no Novo Testamento e a gente vai encontrar a festa dos tabernáculos, que ela está escondida no Antigo Testamento, né? Lá no livro de Josué. Você não vai encontrar a festa dos tabernáculos no livro de Josué. Mas Neemias vai falar da festa do tabernáculo que Josué participou. Ok. Então você tem 3 festas se cumpridas ali no Êxodo. Aí vai para o Monte Sinai, se cumpre Pentecoste, 4ª festa. A 5ª festa vai se cumprir com as muralhas de Jericó ruindo, os 7 sacerdotes tocando as trombetas, tá certo? Irmão, mas explica por que tem 3 festas se cumprindo lá no Êxodo. Porque alguns irmãos podem ficar perdidos, né? Por que tem 3 festas lá? Quais são elas e os momentos? As 3 festas do Êxodo, né, que seria Páscoa, Ázimo e Primícias, está falando de Cristo ressuscitando, né, e dando abertura para nós sermos aceitos diante de Deus. Isto é, quando eu estou olhando para Páscoa, Ázimo e Primícias, eu estou olhando para os evangelhos, né, vendo o cumprimento dessas 3 primeiras festas, ok? Então eu estou lendo o evangelho e olhando lá essas 3 primeiras festas. Quando eu chego no livro de Atos, se cumpre a 4ª festa, o Pentecostes, o mesmo evento que aconteceu lá no Monte Sinai, onde o monte tremeu, fumegou, relâmpago, vozes, toque de trombetas, etc. E Deus desceu ali no monte. Aquele era o dia 50, viu, irmãos? É isso era que eu ia falar agora. 50. Então pode... Se você contar da saída do Egito até chegar no Monte Sinai, vai dar dia 49, né? Que é a contagem lá para o dia 50, que é o Pentecostes, né? E é a mesma contagem que a gente faz quando Jesus ascende aos céus, melhor, desde a morte dele, até chegar o dia do Pentecoste, vai dar um dia 50 também, quando desceu o Pentecoste, o Espírito Santo. Então essas 4 festas, a gente consegue trabalhar elas, assim, bem tranquilinho, né, sem muito problema. Eu sei que pode ter, alguém ainda pode ter alguma dificuldade. Mas quando chega nas festas das trombetas, por exemplo, para nós ainda não chegou a literalidade das trombetas. Mas lá no livro de Josué, a gente vai ver as trombetas sendo tocadas. E o povo, os habitantes de Jericó, estão ouvindo os toques de trombeta. Raabe, a prostituta, ouviu os toques de trombeta. E aí a pessoa pode falar assim, né, no caso aqui para os pré-tribulacionistas, né? Bom, Raabe é a igreja. Né? A igreja vai ser arrebatada antes do toque de trombeta, antes do Apocalipse. Só que Raabe ouviu os toques de trombeta, né? E não foi arrebatada. Os 2 espias que estão dentro da casa de Raabe, escondidos, são 2 testemunhas, tá?
As duas testemunhas vão sair de dentro da casa da Raabe, porque eles negociaram com ela, fizeram uma aliança, né, um acordo, né? Se você cumprir sua parte, a minha família vai ser salva, etc. Não vou resumir aqui para não... Então eles fizeram um acordo. Então quando os dois espias saem de dentro da casa de Raabe, descem pela muralha, pendurado numa corda vermelha, e vão ao encontro de Josué, esse momento a gente está olhando para Cristo vindo, entende? Acontecendo ali o encontro das duas testemunhas com Jesus, o arrebatamento, e a festa da expiação ao mesmo tempo acontecendo, oculta, né? Lá no livro de Josué. Mas para nós não fica oculta. Depois do toque de trombeta tem que ter expiação de pecado. Então ali eu consigo visualizar a festa da expiação acontecendo. Aí as muralhas caem, a casa de Raabe fica de pé, mas a gente não vê a festa dos tabernáculos sendo estabelecida. Josué não escreveu sobre a festa dos tabernáculos, ou coisas relacionadas à festa dos tabernáculos, para a gente ter uma linha do tempo, né? Falar, opa, é aqui o milênio, né? Aqui está acontecendo a festa dos tabernáculos. E quando você vai lá no livro de Neemias, você consegue encontrar a festa dos tabernáculos, né? E Neemias vai citar, né? Vai falar, olha, a festa dos tabernáculos a primeira foi comemorada lá no tempo de Josué, né? Eu vou ler aqui para ficar mais claro, né? Neemias 8, 17, será que é isso, Luiz? Eu não lembro o texto aqui. Deixa eu ver aqui. Você pega o verso 14, 15 e 17, eu vou pegar os primeiros textos aqui, eu vou contextualizar o que você vai falar. Ó, Neemias 8, irmãos, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos... Lê isso daqui não no contexto histórico, imagina coisas proféticas aqui. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. São as expressões que Paulo usa para falar da igreja, né? Na praça, diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Imagine que as nações estão aqui, e de Sião sairá a lei, que Neemias é uma figura de Cristo. Imagina isso. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Eu sei que aqui é festa de trombetas, mas Deus está preparando algo profético. Trombetas, então, nos levaria para o início da semana. Tem toques de trombetas, testemunhas e tudo mais. A gente sabe disso. E no livro da lei, e leu o livro da lei diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Deu para entender? Aí, ó, verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele. Isso, à sua direita... Homens. Oi? 12 homens. Pode ler. Sim, eu não vou ler o nome de todos não, senão vai ficar muito comprido. Mas imagina que Deus deu um toque aqui pra gente, deu um aviso, ó, mês 7, dia 1, trombetas. E aí você vai ver, lê aí agora os versos 14, 15, ou só o 17, o que achar melhor. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas e nelas habitou. Essa primeira parte eu vou explicar. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Então, olha só que interessante. Quando eu leio sobre Davi, Salomão, essas edificações, ali no capítulo 7 do Evangelho de João, tem uma festa do tabernáculo ali tremenda. Mesmo assim, Neemias não citou essa festa. Mas Neemias falou, olha, toda aquela congregação que saiu do cativeiro, fizeram cabana e habitaram nela, ou seja, participaram da festa do tabernáculo. E os filhos de Israel nunca fizeram assim, desde os dias de Josué, filho de Num. Qual Josué? Aquele lá da prostituta Raabe, daqueles dias. Naqueles dias, houve uma festa dos tabernáculos, que Neemias está contando, e Deus permitiu a gente ter essa visão. Eles nunca celebraram a festa do tabernáculo, desde os dias de Josué. Isso é muito tremendo. Ou seja, mostrando que a festa do tabernáculo que está escondida em Josué, Neemias está mostrando aqui, né, através do Espírito Santo. Como nós ainda não participamos da festa dos tabernáculos e vamos participar, né, isso está falando de nós também, entende? Então é muito profundo, né, essa parte aí da festa dos tabernáculos, né.
Quer Sim, comentar alguma coisa, irmão? sim. A conexão dos primeiros textos que eu li para a explicação do Márcio tem que ficar atento. Eles se congregaram todos juntos como um só homem, é um momento sublime. Destacou a festa das trombetas e pulou para uma grande festa dos tabernáculos, não falou da expiação. Fica subentendido que tem uma expiação grandiosa para o futuro. Ficou subentendido aí. Por que vai pular a expiação? Não quer dizer que eles não fizeram. Eles fizeram, mas o Senhor chamou a atenção para a gente. Por que não falou da expiação? A festa mais importante, assim, para expiar os pecados. E destacou uma tremenda festa dos tabernáculos e ainda jogou a gente lá para o tempo de Josué, falando, olha, desde os dias de lá, que houve uma festa muito grande lá, desde lá nunca houve uma igual. E lá em Josué a gente não vê a festa dos tabernáculos. Lá em Neemias a gente não vê a festa da expiação. Tá entendendo a grandiosidade disso? Teve uma grande festa lá nos dias de Josué. E passou por Davi a glória de Salomão, onde Jerusalém foi rainha de toda a terra, belezura, formosura, reinou sobre tudo. Não houve uma festa ainda igual a que houve naquele dia. É como se nós estivéssemos, depois do mês 7, dia 1, tocado trombeta, passado pela última semana, nós estivéssemos diante de Jesus, o verdadeiro Neemias, e ele abrisse o livro da lei e fosse realizada nesse tempo, uma grande festa como nunca houve antes. E o dia da expiação é o que nos levanta para essa festa. Pegou a conexão? Não foi à toa que em Neemias ocultou a festa da expiação, levou para Josué e ocultou a festa dos tabernáculos. Não foi à toa, foi para a gente somar isso. E o templo estava reedificado, inaugurado, edificado, ou seja, o templo literal, sim, lá, mas a plenitude dos acontecimentos é no milênio. E aí se cumpre o que Deus falou pelo profeta Oséias, ainda eu vos farei habitar em tendas. Aí as coisas começam a entrar em conexão. Os fundamentos da terra, os apóstolos ressuscitaram, os profetas ressuscitaram, e agora nós vamos ser fundamento para todas as nações, sendo Cristo a principal pedra angular. Não contrariou a mensagem das duas casas, não contrariou que nós estamos agora sendo edificados sobre o fundamento, mas é uma camada de revelação a mais profunda, visando o milênio também.